As casas de apostas estão praticamente dando dinheiro para nossa banca e a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Eu estou falando, é claro, das super odds, odds aumentadas, odds turbinadas, cada casa está dando seu nome, mas é basicamente a promoção que elas estão oferecendo aí de odds bem aumentadas que veio para substituir o bônus, né? A gente sabe que desde a regulamentação isso ficou proibido, né? Os bônus de boas-vindas, e elas trocaram por essas promoções que são muito interessantes e atrativas para qualquer apostador. No vídeo de hoje eu quero te mostrar matematicamente usando Excel, claro, que é o propósito aqui do canal, como essas super odds são muito boas e representam realmente uma chance grande de você fazer boas apostas, apostas com valor e aumentar suas chances de lucro nas apostas esportivas. Para contextualizar, caso você ainda não esteja por dentro, o que são essas super odds? Eu estou falando daquelas promoções de odds aumentadas que as casas estão trazendo aí e que são bastante apelativas, porque utilizam principalmente eventos muito prováveis. Então, posso dar alguns exemplos aqui para você. O Haaland, para acertar um chute no gol contra o Bruges, um jogo super importante, que o Manchester City ia atacar o tempo todo, devia estar pagando 1,06 e a Betfair foi lá e deu um mod 2 para a gente poder apostar. Lá na Bet365, por outro lado, a gente teve várias oportunidades, quase todo dia ela manda uma super aposta, mas você teve oportunidade, por exemplo, na final da Supercopa, um over HT ali, para sair um gol no primeiro tempo, devia estar pagando 1,44, ela foi lá e deu um mod 2 para a gente poder apostar. Tem outras casas que estão abusando aí e apelando, né? A Superbet trouxe o Estevam para dar um chute, não precisava nem ser no gol, um chute qualquer, que devia estar pagando 1,01 e subiu essa odd lá para 2. E também tem casas que estão um pouco mais agressivas no mercado, né? A Sporting Bet, por exemplo, trouxe a Big Odds ali para algum jogo, acho que foi a final da Supercopa também, um odd de 2,50, 3,50. E a Betano pegou, por exemplo, a Champions League e fez uma combinada ali de chutes ao gol do Mbappé com o Bellingham, e o que era para ser um odd 2 virou um odd 4. Então, tudo isso é muito chamativo e chama muita atenção também da gente. E, na verdade, essas apostas, essas promoções, elas representam aposta de valor, porque é algo que eu sempre explico aqui para vocês no canal. Apostar bem não é adivinhar o que vai acontecer, é acertar o placar de um jogo, acertar o resultado de uma aposta, não é nada disso. Apostar bem é pegar odds desreguladas. O que são odds desreguladas? São odds que pagam mais do que deveriam. E é exatamente isso que essas supercotações fazem. Elas trazem uma probabilidade muito grande de algo acontecer, porque são odds baixas, então elas são prováveis. Isso e a própria odd vai representar isso, a gente já vai ver isso na prática. E estão oferecendo, na verdade, uma odd de um risco de 50%. Então, para trazer um contexto da vida real, é como se você quisesse comprar uma camiseta de R$ 200 ou até um celular de R$ 1.000 e o vendedor chegasse para você, ó, hoje por duzentão você está levando esse celular de R$ 1.000. É basicamente isso que as casas estão fazendo. Óbvio, é um cenário diferente, né? A gente tem que fazer a aposta. E claro, existe a probabilidade do hedge, a probabilidade não é de 100%, mas vocês vão ver que fazendo isso com consistência, aproveitando todas as promoções que as casas de apostas estão oferecendo, isso vale muito a pena. Para isso, primeiro eu preciso que você entenda o conceito de valor esperado, que é fundamental para qualquer apostador. Então, vamos para o Excel, que lá eu vou mostrar para vocês na prática o que é o valor esperado de uma aposta. Aqui eu montei uma planilha com um exemplo que, se você já aposta há algum tempo, está cansado de saber, é o famoso caro ou coroa, né? O lançamento de uma moeda. Que, como a gente já sabe, isso é sabido aí por qualquer pessoa, a não ser que a moeda tenha algum vício, a chance é 50-50. 50% para cara, 50% para coroa. E isso representa uma odd justa de 2, que é basicamente dividir 1 pela odd. Você sempre vai ter aí a odd justa para aquele evento, ou fazer o contrário também, né? Se você dividir 1 pela odd, você vai encontrar ali a probabilidade percentual em um determinado evento, tá? Então, aqui o que eu fiz? Deixa eu até voltar aqui para 2, que eu estava fazendo uns testes. Aqui na esquerda, a gente vai ter uma planilha que vai ter exatamente 1.000 lançamentos. Estou simulando aí 1.000 lançamentos de uma moeda. E aqui eu peço para o Excel me dar um número aleatório entre 0 e 100, do qual, do 0 até o 50, a gente vai ter o resultado de cara. E do 51 para frente, a gente vai ter resultado de coroa. Eu estou justamente simulando o quê? A probabilidade desses eventos acontecerem. Então, ó, que menor que 50 é cara, menor que 50 é cara, menor que 50 é cara, menor que 50 é cara. Passou de 50 é coroa, assim como acontece aqui, né? E o que é legal dessas simulações? Apesar do evento ser de 50%, é óbvio que não vai ser intercalado, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, até porque são eventos independentes. A chance da cara ou da coroa não muda porque o lançamento anterior já deu cara ou deu coroa. É independente disso. Então, é normal. Ao longo disso, a gente vai ter várias caras, sequências de coroas, e isso, no longo prazo, tende a ficar muito próximo de 50%. Quanto mais lançamentos a gente fizer, mais a gente vai se aproximar dessa realidade. Nas apostas esportivas é a mesma coisa, né? Mesmo fazendo boas apostas, você vai ter sequências muito boas de greens e sequências ruins de reds, tá? Mas vamos voltar primeiro e focar aqui no caso da moeda. Como eu tenho 50% de chance de acontecer esse evento,
A tendência, então, é que a gente tenha algo muito próximo de 500 e 500, tá? E aqui embaixo, eu simulei uma casa de aposta qualquer que oferecesse para a gente aqui uma odd 2 para cada um desses eventos. Como nós sabemos, essa é justamente a odd justa desse evento. Então, o que acontece aqui? Eu não tenho o que a gente chama de EV+, que é o valor esperado positivo. O que é o valor esperado positivo? Se eu tenho uma vantagem matemática sobre uma determinada situação, uma determinada aposta, quanto mais eu apostar, mais eu tendo a ganhar aquele percentual, né? O investimento, o retorno do investimento que eu tenho. E o contrário também é verdadeiro. Vamos ver isso na prática. Como eu estou aqui com o mod 2 e eu não tenho valor esperado nenhum, mas ele também não é negativo, eu estou basicamente exposto aqui à sorte. Então vão ter momentos que vai dar um pouquinho mais de cara, momentos que vai dar um pouquinho mais de coroa. E isso vai se refletir aqui no lucro. E esse lucro pode variar o tempo todo. Então vou fazer aqui algumas simulações. Aqui nesse primeiro exemplo, a gente vê que deu um pouquinho mais de coroa. E isso deu um pouquinho de lucro do lado da coroa. Tá? Mas se a gente for simulando, deu coroa de novo em vantagem, mais uma vez coroa, agora já mudou para cara. Aqui ficou exatamente igual, então não teve nem lucro nem prejuízo, até legal dar esse exemplo. Aqui deu um pouquinho mais de cara, aqui de novo deu um pouquinho mais de cara. É muito aleatório, não tem uma vantagem matemática. Não tem algo que expressa ali que você está fazendo boas apostas. Você está fazendo aposta justa, no risco. E isso não é exatamente algo que a gente busca nas apostas, né? A gente busca uma vantagem para poder lucrar com os nossos investimentos. Agora, a gente sabe que isso também não é o exemplo real, não é o exemplo verdadeiro. As casas de apostas costumam oferecer menos do que o justo. Então, se você for pegar um evento real, você vai ter, por exemplo, aqui 1,90 para cada lado, certo? 1,90 para cada lado, a gente já tem aqui um EV mais negativo de 5%. O que vai acontecer conforme o tempo passar? Isso aqui vai se verificar. A gente, quanto mais apostar, mais vai perder. Esqueci de mencionar, tá? Estou simulando aqui apostas com R$100, mas só para efeito de comparação. Então, aqui, conforme eu for fazendo essas apostas, mesmo com a variação da quantidade, eu estou sempre em prejuízo. Por quê? Eu estou fazendo as apostas com valor esperado negativo. Eu não tenho vantagem matemática. Então, quem tem vantagem matemática agora é a casa. E ela vai ganhar em cima das minhas apostas, né? Eu vou sempre estar perdendo, independente do lado que eu escolha. Vocês viram aqui, eu fiz 6 simulações e das 6 deram prejuízo dos dois lados, tá? Mas a gente tem o outro cenário, que é o cenário vantajoso. Vamos supor, então, que uma casa de aposta deu bobeira e ela apresentou aqui uma odd de 2,20 para cara e uma odd de 1,80 para coroa. Só para efeito de curiosidade, uma odd de 2,20 representa uma chance de 45%. Então, é menos de 50%. Ela está pagando mais risco por uma coisa mais provável do que essas cotações estão sugerindo, tá? Então, o que acontece agora? Eu tenho um valor esperado positivo de 10% das minhas apostas. Eu tenho vantagem matemática sobre a casa nesse mercado de cara ou coroa. Porque ela está pagando o quê? Mais do que devia ser o quê? A odd justa. Então, a gente tem uma vantagem. Aqui, quanto mais simulações eu fizer, lucro na cara, lucro na cara, lucro na cara, lucro na cara. E eu posso continuar simulando, o verde vai estar sempre do lado da cara. Eu fiz 10 simulações e sempre esteve, porque eu tenho a porcaria da vantagem matemática. Então não adianta eu ficar torcendo para ter sorte ou azar. Eu tenho um método lucrativo aqui. Eu estou apostando numa cotação que tem mais valor, né? Que tem valor esperado positivo. Ou seja, quanto mais eu apostar nesse cenário, com essa chance, nessas odds, eu vou ter um retorno se aproximando aí dos 10% que eu falei. Legal, né? Já conhecia esse conceito de valor esperado? Se você não conhecia, deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, mas eu acho que é bastante simples e eu acho que eu dei vários exemplos que deu para entender exatamente como que funciona no caso das super odds. Agora vamos pensar junto. Por que essa super odds? Por que eu estou falando que elas têm tanto valor e a gente tem que apostar? Vou voltar agora para o Excel, só que a gente vai ver a parte prática do que eu estou falando, que é justamente analisar qual que é o valor esperado de cada uma dessas super promoções que eu trouxe aqui. Vou trazer, então, 3 exemplos. O da Betfair, que é um absurdo praticamente, né? Mod 1,06 que vai para 2, é muito valor. Vou trazer também o Over HT da Bet365, que também tem um valor bem legal, mas é menor. E também o exemplo da Betano, que é uma odd bem mais alta, talvez uma coisa um pouquinho menos provável. Mas essas 3 apostas teriam muito valor, valem muito a pena a gente fazer, principalmente pensando no longo prazo. Vamos para o Excel entender isso na prática. Bora então falar dessas 3 promoções que eu mencionei para vocês. A gente tem a da Betfair, da Bet365 e da Betano. Vamos falar uma por vez para que isso não fique confuso. Aqui, começando pela da Betfair, que é a mais chamativa de todas, a gente tem algo extremamente provável, mod 106, que é uma probabilidade altíssima de acontecer, tá? Que é de 94%. Como a gente faz isso? Divide 1 pela odd, como já expliquei para vocês. Isso significa, em termos práticos, que se você pudesse ter 100 vezes esse jogo acontecendo, a expectativa é de que o Haaland chutaria essa bola no gol pelo menos
dessas partidas, tá? Essa é a probabilidade encontrada para esse evento específico, que é o Haaland chutar no gol contra o Bruges, beleza? Como a gente sabe, e aqui está muito claro no banner da Betfair, essa odd oferecida foi uma odd de 2, que representa uma probabilidade de 50%. Na verdade, é probabilidade. Tá? O que quer dizer isso na prática? A gente está apostando com um risco de 50% para o que vai acontecer em 94% das vezes. Então, basicamente, é como se a gente pudesse repetir essa aposta 100 vezes. É claro, não é possível porque esse jogo vai acontecer uma vez só. Mas a gente pode ter super odds nesse formato ou muito próximo disso por 100 vezes, tá? E aí, a tendência é que em 94% dessas vezes a gente ganhe. Ou seja, sem apostas feitas, a tendência é que 94 venham o green e em outras 6 a gente tome o red, que é normal, faz parte de uma variância de apostas esportivas, tá? Quando a gente desce um pouquinho aqui, eu calculei também o EV+, dessa aposta, que nada mais é que a comparação dessa odd oferecida versus a odd justa. Então, a gente tem um valor esperado aqui de quase 89%. É muita coisa, tá, galera? Muita coisa mesmo. E é óbvio que isso, na prática, né, nas apostas recorrentes, a gente não vai ter esse valor. É uma promoção, é uma situação específica. Agora, passando um pouquinho para esse exemplo da Bet365, a gente sabe que uma odd de 1,44 para 2 não é um aumento de 1,06 para 2, não é tão apelativo. Mas ainda assim teria muito valor. Por quê? A gente está falando de uma probabilidade de 70%, ou 69,4% para ser mais exato, desse gol vir acontecer no primeiro tempo. Esse é o cálculo que a odd nos diz, tá? Essa tem a margem de lucro da casa, enfim, mas no geral é muito próximo de 70%. Só que, de novo, a gente vai poder apostar no mod 2, que é uma odd oferecida quando a chance é de 50%. Então a gente tem uma probabilidade maior do que essas odds estão sugerindo. E isso dá um EV+, de 38%, quase 39%. E também no último caso, que eu trouxe aqui o da Betano, só para a gente ver um exemplo também com odds maiores, essa combinada de chutes ao gol do Mbappé e do Bellingham que a Betano nos ofereceu, tinha o mod 2. Aí sim a gente tem uma probabilidade de, pelo menos segundo as odds, de 50% de acontecer. Só que a Betano está fazendo o quê? Está subindo essa odd para 4. Né? A gente vê aqui que a odd é 4, que é uma probabilidade de 25%. Então, de novo, a gente está podendo apostar em algo muito mais provável do que aquela cotação está indicando. Né? Esse evento é muito mais provável. Isso resultaria num EV de 100%. Tá? E aí, beleza. Agora você já entendeu na prática o conceito que eu trouxe do EV+, certo? Então, o EV+, está nessas apostas. Elas estão pagando mais do que deviam. É isso que um bom apostador deve buscar. Então, tem que fazer essas oportunidades, tem que aproveitar. Mas o que isso significa na prática? Como é que eu posso garantir que essas apostas são boas no longo prazo? Vamos de novo para o Excel, que agora a gente vai ver a parte prática desse EV+, né? Desse valor esperado positivo. Como que se desenrolaria, então, se eu pudesse apostar nessas 3 promoções por 100 vezes, né? E repito, esses jogos só acontecem uma vez só. Então, o green ou red vai vir e é isso. Mas, como eu falei, as casas estão oferecendo isso o tempo todo. Então, você vai poder sim simular e pôr na prática essa repetição de 100 apostas em cenários muito parecidos, com aumentos de odds muito parecidos. Bora lá para o Excel. Para a gente não perder de vista, eu mantive aqui o EV+, de cada uma das 3 promoções. Não cabem as promoções na tela, mas vocês lembram. A primeira é a Betfair, a do meio é a Bet365 e a da direita na tela é a da Betano. Como eu falei para vocês, a gente tinha na primeira aposta, na primeira oferta lá da Betfair, que é do Haaland, a gente tinha aqui 94% de chance. Então, o que isso significa na prática? A cada 100 apostas que eu fizer, eu vou ter 94 acertos e 6 erros, beleza? E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma simulação com R$50. Por quê? Essa é uma simulação próxima da realidade, tá? Porque muitas casas de apostas, para não dizer praticamente todas, estão oscilando aí entre... algumas permitem até R$70 de limite nessas promoções, outras 50, que é o próprio da casa da Betano, e tem outras que oferecem só 20, né? Um valor um pouco menor. Ok? Beleza. Então, R$50 me parece uma média real de algo que a gente pode, de fato, apostar nessas super odds, super cotações. Muito bem. Se eu apostar R$50 para o Haaland dar um chute no gol 100 vezes, eu vou ter, então, 94% de acertos, que vai dar um lucro aqui de R$4.700. Da mesma forma, eu vou ter 6 erros, né? 6 heads, que vai dar um total de prejuízo aí de R$300. Na soma, então, eu teria um lucro, apostando R$50, 100 vezes esperado de R$4.400. É muita coisa, galera. E olha que legal, agora tudo se junta e tudo se une para ficar mais claro para vocês. O retorno, então, que eu teria apostando 50 vezes, de R$50, 100 vezes, ou seja, eu teria girado aí R$5.000 apostados, e eu tive um retorno de 4.400. Então, o retorno, o ROI que eu tive dessas apostas foi de 88%, que não coincidentemente é o EV+ da nossa aposta. Então, percebam,
Quando eu falo de valor esperado, e agora vai ficar mais claro para vocês, é justamente o retorno que eu espero de uma aposta no longo prazo, tá? Claro, esse aqui é um exercício teórico, mas é o que eu falei. Quanto mais a gente repete essa ação, quanto mais vezes a gente faz essa aposta, mais a gente vai se aproximar justamente do EV+, do valor esperado que aquela aposta nos oferece. Nos outros casos, eu já não tenho essa barbada que a Betfair nos trouxe, né? Na verdade, no caso da Bet365, olhando ali para as probabilidades, eu tenho uma tendência de, em 100 apostas, ganhar 69 vezes e perder em 31 vezes. Como a odd é 2, 50%, ainda vale muito a pena. Eu acabaria lucrando R$ 3.450 nesse cenário e perdendo 1.550, tá? E o que sobraria aqui? 1.900, que daria um ROI de 38%, também muito próximo ali do nosso EV+. E por fim, no da Betano, que é um mod 50-50, né, que é o mod 2, a gente teria então esse cenário. 50 vezes eu vou ganhar, 50 vezes eu vou perder. Isso daria um lucro de R$ 7.500, porque lembram, a odd oferecida pela Betano não é 2, é 4. Então ela vai aumentar em 3 vezes o nosso prêmio, e o prejuízo seria de 2,5, que daria um saldo de 5 mil, ou exatamente o ROI, que é o nosso EV+, de 100%. Então vocês viram aqui na prática o que é, aliás, na prática não, na teoria, né? Mas ainda assim de forma um pouco mais didática, mais realista, o que é o valor esperado, né? Que é justamente o retorno que a gente espera daquela aposta se ela é repetida no longo prazo em várias vezes. Tá, beleza. Você agora já entendeu o valor esperado e já entendeu que essas apostas valem muito a pena, porque quanto mais você fizer, mais você tende a ganhar e aumentar a sua banca. Mas e na prática? Como é que funciona esse negócio? Será que realmente dá dinheiro e tudo mais? E a gente está num grupo de Telegram mandando apostas diariamente, essas promoções. A gente manda basicamente aquelas que a gente entende que valem a pena todos os dias lá no Telegram, na nossa comunidade gratuita. Eu vou trazer aqui para vocês o resultado do mês de janeiro, ele, o comecinho de fevereiro também, que daria mais ou menos próximo de 30 apostas da prática, né? Das apostas que a gente mandou e os resultados ali verificados com essas super promoções. Aqui eu planilhei as apostas que a gente mandou ali no grupo, então tem desde o dia 12 até o dia 6 de fevereiro. Então um período ali de mais ou menos 20 dias, e isso aqui deu um total de 35 apostas, tá? Então eu tenho 35 apostas feitas. Aqui eu marquei a casa, qualquer aposta aqui. E aí vocês estão vendo que são coisas bem previsíveis ou esperadas, tá? Mas o que realmente é legal é isso aqui, ó. Eu também usei R$ 50 de stake lá, porque é como eu falei, é basicamente a média do que está sendo permitido aí pelas casas nessas promoções. E eu tenho também aqui a odd que foi oferecida na promoção e a odd original, calculando aí um EV+. Então, o EV+ médio dessas promoções todas foi de 65%. Rapaziada, é muita coisa, tá? É muita coisa mesmo. Então, uma expectativa de retorno aí para vocês no longo prazo é de 65% de todo o investimento que foi feito. Isso se reflete onde? Na nossa banca, né? Então, se a gente conseguir fazer, vale muito a pena, né? A tendência é que isso se aproxime de um ROI de 65%, que é absurdo, vale muito a pena. Muito bem, e na prática, como é que se desenrolou? Primeiro que eu quero mostrar para vocês, isso é muito importante, nem tudo vai bater, tá? Existe hedge também. Então, a gente tem aqui ó, uma aposta perdida, outra aposta perdida aqui. Aqui tem uma sequência de 4 apostas registradas e 3 heads. Então, assim, por mais que sejam coisas muito prováveis, também vai ter dia que não vai acontecer. O time vai jogar mal, o jogador vai jogar mal, vai perder o jogo, não vai conseguir furar o bloqueio adversário. Então, vai ter head. Aqui, ó, mais uma sequência de 5 apostas com 3 heads. Só que os ganhos, eles são muito maiores, né? Olha só quanto aposta ganha que a gente teve aqui nessa sequência. E vejam só que nessa brincadeira aí de 33 apostas, 36 apostas que eu falei para vocês, a gente já teve 24 unidades e meia de lucro, o que representa de ganho, o que representa um lucro de 1.225. Rapaziada, em 20 dias é basicamente um salário mínimo. E aqui nessa comunidade, a gente manda as casas mais conhecidas, que é Bet365, Betano, Superbet, Sporting Bet. Então a gente não está saindo muito desse grupo, então é um volume mais restrito. Se você conseguir ampliar isso, é batata. Então isso aqui na prática é a comprovação de toda a teoria que eu passei para vocês, que é a lucratividade esperada, né? Então, conforme a gente faz apostas com muito valor esperado, que é na média 64%, e repito, você não vai encontrar isso em apostas normais, você vai encontrar 10% de V+, 15% de V+, 65% é muita coisa. E vocês já estão vendo que em poucas apostas o resultado já vem. O resultado vem e vem forte, né? Eu te garanto que qualquer pessoa tem interesse. Então você pode estar falando assim, mas pô, R$ 50 é muito pouco, eu consigo apostar com 500, R$ 1.000. Mas se você simplesmente aproveitar essas promoções, usar ali os 50 aqui e ali e conseguir aproveitar as supercotações, você consegue fazer ali mais milão no mês. Pô, vai pagar uma pizza, paga uma cerveja e vale a pena pra caramba. Então, eu acho que, no geral,
vale demais essas promoções. A gente não sabe até quando as casas vão manter elas ativas. Como saíram os bônus, devem talvez se manter por um tempo. A gente não sabe se elas vão durar eterno. E tem uma enorme vantagem que eu esqueci de comentar para vocês no começo do vídeo, que é os bônus, antigamente, quando você solicitava, tinha o famoso rollover. Então, você tinha que ficar girando ele ali dentro para poder sacar. Aqui é uma aposta normal, uma promoção. Você vai lá, pega, tá na sua conta. Você pode usar o dinheiro como você quiser, para seguir apostando, para sacar, enfim. Isso é uma vantagem enorme. E eu espero que você tenha entendido esse conceito do valor esperado. Espero que não tenha ficado chato o vídeo. Eu tentei trazer ali um exemplo prático. Mas também tem que passar para vocês a teoria, né? Porque é o propósito aqui do canal. Explicar como a matemática nos ajuda a vencer nas apostas esportivas. E aqui foi um exemplo prático na veia e real de como as supercotações são uma oportunidade incrível para você poder aumentar suas chances de ganhar dinheiro e ter lucro nas apostas esportivas. Mas lembrando, nunca dê all-in, porque como vocês viram, essas apostas, por mais que sejam excelentes, por mais que tenham muito valor, por mais que elas tenham um potencial gigantesco de aumentar a tua banca, elas também podem dar head em casos isolados. E aí, se você aposta tudo que você tem, você acaba quebrando. Então, respeito, responsabilidade, calma, paciência e vai aproveitando aos pouquinhos essas supercotações. Sei que os resultados vão ser bem legais, como a gente já mostrou aqui na prática, e tem ainda muito tempo para a gente poder explorar isso para crescer banca, para aproveitar para fazer um lucro ou para fazer uma renda extra aí nas casas de apostas que você utiliza.